como ficará a vida espiritual de um homem honrado, cheio de boas obras, mas que afirma categoricamente que Deus não existe? Recomendo a leitura da questão 982 de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Allan Kardec indaga: é necessário crer no Espiritismo e nas manifestações dos Espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para que eu fique bem do lado de lá? E a resposta é uma coisa espetacular, porque assim eu conheço pouquíssimas doutrinas que não se apresentam como a exclusividade da verdade. Geralmente as doutrinas dizem: se você seguir os meus preceitos, você se salva. E se você não seguir, você não se salvará. Então seria a chance da doutrina espírita dizer: não, tem que ser espírita sim, tem que crer nos espíritos para poder ficar bem do lado de lá. E a resposta é surpreendente, que ela diz o seguinte, que não é verdade. Porque se assim fosse, estariam negados todos os que não fossem espíritas e aqueles que não tiveram a chance de se esclarecer. Ponto. Aí você pergunta: tá, então o que, que a pessoa tem que fazer? Então a sequência da resposta é: só o bem garante a boa sorte na vida futura. Aí você diz: o bem? Mas que bem está falando? Aí segue a resposta: ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a fonte de onde ele provenha. Então, se a pessoa é budista e ela é boa, ótimo. Se a pessoa é católica e ela é boa, ótima. Vai para um lugar bom. Se o cara é protestante, mas ele é bom, ele vai para um lugar bom. Se a pessoa é espírita, mas ele não é bom, não vai para um lugar bom. E se o cara for ateu, mas ele for bom, ele vai para um lugar bom. Por quê? Porque o que importa é o bem. E aqui eu destacaria uma coisa muito importante dentro dos ateus. Existe o ateísmo altruísta e existe o ateísmo utilitarista. O ateísmo altruísta é aquele que diz assim: nós só temos corpo, não temos alma, somos apenas matéria, quando morrer vai acabar, quero deixar uma boa biografia, quero ser um homem honesto para que meus filhos e meus netos tenham orgulho do avô que eles tiveram e tal, então a minha palavra tem que ser maravilhosa. Esse chama-se materialismo altruísta. Eu quero ser bom porque eu já vou passar e vou morrer. E o segundo grupo é o grupo do materialismo utilitarista, que diz o seguinte: cara, nós só somos matéria, então vamos nos esbaldar, vamos nos acabar, vamos nos jogar de cabeça, porque daqui a pouco a gente está velho e vai morrer. Eu não preciso dizer que a grandíssima maioria dos que são ateus no dia de hoje são ateus utilitaristas, embora a gente tenha ateus que sejam altruístas. Se você estiver falando de um ateu altruísta, sim, ficará bem na vida futura pela prática do bem. Mas se for um ateu utilitarista, evidentemente não vai ficar legal. Muito bem. Quer falar alguma coisa a mais, Sânia, para completar? Muitos de nós não acreditam em Deus porque não acreditam no Deus que eles viram ou que ensinaram para eles. Um Deus egoísta, um Deus que só pensa em quem entra naquela igreja, ou um Deus que mata, que quer impor as suas ideias para outros povos, que renega, que separa. Às vezes é uma grandeza, essa pessoa diz: eu só conheci esse Deus que me apresentaram, eu não acredito em Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu não acredito em nenhuma crença que separa, que se acha a única, que relega as outras, acaba sendo um ato de nobreza. E algumas vezes esse é o caso. Algumas vezes a pessoa tem o divino dentro de si. São pessoas que olham para a natureza e que sentem que existe algo além. Tem essa sensação do divino, mas não consegue materializar isso naquilo que foi apresentado para eles. Tem mais um detalhe. Existem muitas pessoas que hoje se apresentam como sendo avessos mais à religião e junto com isso a Deus, porque são perseguidos dos períodos anteriores da nossa história. Eles foram queimados em fogueiras, foram torturados, foram abandonados dentro dos calabouços. Essas almas guardam uma rejeição a tudo que foi espiritual, odeiam religião, odeiam sacerdote. Estão lá no mundo. Estão perseguindo Jesus. Exato. Por quê? Porque tem uma história de desamor com o próprio cristianismo.
Então isso também tem que ser considerado. Como é que tem pessoas que já reencarnaram tantas vezes e não acreditam em Deus? Porque nas últimas existências podem ter sido profundamente violentados em nome da religião. Então isso também tem que ser considerado. São pessoas boas, mas avessas a tudo aquilo que seja relacionado com religiões.